texto que eu quero meditar com vocês. Salmo 103, verso 13. Vamos ler juntos esse versículo e ainda meditaremos na palavra do Senhor Deus. Diz assim, verso 13 do Salmo 103: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra, meditação singela dessa noite e o que o Espírito Santo quer nos falar para nos conduzir a olhar para Deus com mais firmeza, com mais fé, com mais profundidade. Inicio essa meditação primeiramente desejando, aos pais aqui presentes, aos pais de nossa igreja, aos nossos pais, quer sejam biológicos ou de coração, uns parabéns, hoje é o dia dos pais, e nossa oração que Deus abençoe os pais, que Deus abençoe a sua vida, sua paternidade, seus filhos, louvando com certeza a Deus, os pais que partiram e são ainda importantes nas nossas vidas, Então, estamos nesses sentimentos mesclados nesse dia, mas louvando a Deus, adorando a Deus e dando os parabéns aos pais. E o texto que nós lemos do Salmo 103, verso 13, ele faz uma comparação interessante e até maravilhosa, porque esse salmo, esse versículo, ele compara Deus, o soberano, o criador, o todo-poderoso, plenamente perfeito, justo e bom, com um pai humano. Tanto que as duas partes desse texto aí é como um pai, assim o Senhor. A comparação. Como um pai, assim o Senhor. Infelizmente, existem pessoas que têm problemas em se relacionar com Deus exatamente por comparar Deus com um pai terreno. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém que, quando tem dificuldade de chamar Deus de pai, tem dificuldade de se relacionar a Deus como um pai, porque não tem referências no seu pai terreno, algo que lhe aponte Deus. Infelizmente encontramos pessoas assim. Mas uma coisa é verdade, Deus, ele se revela a nós através da Bíblia, e nessa revelação que ele faz de si mesmo a nós, através das Escrituras Sagradas, ele se compara com um pai terreno. Por isso, todos nós precisamos conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Deus através da sua palavra. Precisamos conhecê-lo melhor através da sua palavra para melhor nos relacionarmos com ele, até nessa visão, vamos chamar, humana, que ele se revela a nós como um pai. Tem muita gente se relacionando com Deus de maneira errada, de maneira inconveniente, de maneira equivocada, porque, infelizmente, relaciona Deus com o seu pai, mas não naquilo que a Bíblia revela, naquilo que é normal na sociedade, é comum nos pais de hoje, mas não compara com a palavra de Deus, para ver se essa comparação ela é verdadeira. Porque Deus se compara com um pai humano, mas em coisas distintas. Mas mesmo assim, sendo equivocados, com um olhar fraco, um olhar inconveniente, e num relacionamento não tão bom com Deus, Deus ainda continua usando de misericórdia, usando de graça, usando de paciência. Porque uma coisa nós vemos no coração de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, que todos tenham um encontro com Ele e sejam marcados pelo amor e pela salvação que Ele oferece através da pessoa de Jesus Cristo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus, é Deus. Deus quer ser conhecido verdadeiramente por nós. Eu quero lembrar, então, com você nessa noite, relembrar com você, nesse Dia dos Pais, o ensino bíblico. Que Deus nos ama como um pai. Deus, Ele nos ama. Nos ama como um pai se compadece do seu filho. Interessante que nas notícias que temos ouvido nos jornais, a respeito de relacionamentos familiares,
como estamos ficando chocados com atitudes de familiares, mães, pais, filhos, que cometem coisas horríveis, num lugar que nos espanta, porque na nossa mente e nosso coração, isso não devia acontecer aí. Lembrando de pais que parece que não tem compaixão, não tem dó, não tem misericórdia nenhuma de seus filhos. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade em ver Deus como pai. Mas porque olham a sociedade, ou porque têm uma experiência negativa assim. A Bíblia diz que Deus é como um pai, mas a Bíblia aponta, e aí no versículo 13 diz, é um pai que se compadece dos filhos. É um pai que, conhecendo os seus filhos, sabe quem são os seus filhos, sabe das suas capacidades e das suas incapacidades. Várias vezes, em nossas orações, nós gostamos de falar, Deus, Tu sabes que eu sou pó. Sim, Deus sabe que nós somos fracos, que nós não somos nada. Por isso que a Bíblia revela, Deus é como um pai, que olha para o seu filho e tem compaixão dos seus filhos. Eu reafirmo essa frase, compaixão dos seus filhos. É claro que Deus tem misericórdia e compaixão de todos, mas o versículo 13, ele aponta para aqueles que têm um relacionamento com Deus. Nem todos têm um relacionamento com Deus. Tanto que a última parte do versículo 13 diz assim, Deus, ele se compadece daqueles que o temem. Ou seja, tem um vínculo aí, tem um relacionamento com ele. E nesse relacionamento, Deus olha de maneira especial, Deus olha com uma certa compaixão diferenciada de outros. Uma outra coisa que a Bíblia nos fala, que Deus nos ama como um pai. E como um pai, Deus deseja um relacionamento mais próximo e mais profundo conosco. Hoje, quantas vezes vemos histórias, ouvimos histórias de filhos que têm dificuldades em relacionar com os pais, porque os pais são mais fechados, mais sisudos, né? Os pais são mais, talvez por terem aprendido assim, né? Ou por personalidade, são mais na deles. E não tem aquele relacionamento muito íntimo com os filhos, muito de amizade mesmo. Não sei se você já encontrou alguém que diz, olha, meu relacionamento com meu pai não é tão assim. Mas interessante que a Bíblia revela que o nosso pai, ele quer ter um relacionamento conosco mais profundo, mais íntimo. Somos nós que muitas vezes, que parece que não buscamos ter essa profundidade de relacionamento com ele. Gálatas capítulo 4, verso 6. Em Gálatas 4, 6, o apóstolo Paulo diz assim, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Olha que coisa mais forte. Porque somos filhos de Deus, o próprio Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nós. E esse Espírito dentro de nós nos dá a capacidade, a dignidade de chamar Deus de Pai. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E esse Espírito clama dentro de nós. Papai, papai. Quando eu leio essa palavra, eu lembro de uma cena que eu vi, de uma criancinha, uma menininha israelita, encontrando com o seu pai, que há muito tempo não via. E ela então, quando vê o pai, ela fala, Abba, Abba, e sai correndo para os braços do pai. Essa é a profundidade desse texto, que mostra que Deus nos chama a ter um relacionamento íntimo. Aquele relacionamento de que o pai abraça o filho, abraça a filha, pega no colo. Porque é filho, porque é filha. Deus deseja ter um relacionamento profundo conosco. Lendo a palavra de Deus, nessa comparação de Deus se comparando com o Pai, Deus nos ama e como um pai, Ele deseja prover para as nossas necessidades. Não para as nossas manhas, não para os nossos desejos, muitas vezes que são só quereres que agradam a carne, agradam ao nosso querer e não são necessidades. Mas quando é necessidade,
Deus, Ele quer suprir. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versos 7 e 11, onde Jesus Cristo, ensinando os discípulos, ensinando os seus discípulos, Jesus Cristo os ensinando a orar, olha o que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E essa certeza de buscar a necessidade em Deus, Jesus Cristo então traz para esse relacionamento íntimo entre um pai e um filho. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Uma vez eu fiquei triste porque eu vi uma pessoa que se diz cristã orando: pai, eu te pedi pão e o Senhor me deu pedra. A Bíblia fala: não, um filho e uma filha de Deus, quando pede pão, o pai vai dar a sua necessidade, o pão, Deus não vai dar pedra. Verso de número 10. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nessa comparação que a Bíblia faz de Deus com o Pai da terra, a Bíblia indica: é aquele Pai que provê a necessidade dos seus filhos. Se o seu filho, se a sua filha pedir, e isso é necessário, o Pai vai conceder sim. E nunca vai dar algo contrário ou danoso. Vai dar aquilo que necessita. Se um pai da terra, sendo imperfeito, mesmo assim é capaz de suprir as necessidades dos seus filhos, quanto mais o pai que é perfeito. É por isso que a Bíblia nos convida a olhar a Deus como Pai, mas olhar de acordo com os atributos dele. Talvez por isso, muitas vezes, nós podemos encontrar pessoas que não se relacionam bem com a paternidade divina. Porque olham para Deus, mas veem em Deus atributos dos pais da terra, os pais imperfeitos. Não é porque o meu pai foi imperfeito na terra que o meu pai do céu é imperfeito também. Por isso, a Bíblia, quando fala de Deus como Pai, a Bíblia sempre destaca os seus atributos. Quando você orar a Deus chamando-o de Pai, chame-o de Pai e olhe para os atributos dele. Por exemplo, Isaías capítulo 64, verso 8, fala de Deus como Pai, como aquele que molda o nosso caráter, que está continuamente trabalhando no nosso amadurecimento, trabalhando uma transformação pessoal nossa. Assim como nossos pais terrenos, mas aqui falando de pai, porque hoje é o dia dos pais, assim como o nosso pai toca o nosso caráter, trabalha muito conosco quando somos crianças, estamos crescendo, Deus, como Pai perfeito, Ele trabalha sempre com o nosso caráter. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Suas mãos. Interessante que o profeta aí, ele diz, olha, o Senhor é nosso Pai. E ele vai trazer uma figura do que Deus como Pai opera em nossas vidas, no nosso caráter, no nosso ser. E a ilustração é essa. O oleiro, ele toma do barro e faz uma obra de arte. O barro é informe, ele dá formas belas ao vaso, de acordo com o seu coração amoroso. Mas ele faz isso como um Pai. Ele nos molda. Mateus capítulo 7, verso 11, que eu citei agora há pouco. Como um pai, Deus é aquele que provê o melhor. Muitas vezes nós, em nossas orações, nós pedimos algo achando que é o melhor. Mas Jesus Cristo nos ensinou. Quando você orar a Deus pedindo algo que você acha que é bom para você, no final da sua oração diga, mas seja feita a tua vontade.
mas seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, porque Ele sabe. Então, versículo 11 do capítulo 7 de Mateus. Ora, se nós que somos seres humanos maus, sabemos dar boas coisas, muito mais o Pai que está nos céus. Ele dá, sim, boas coisas aos seus filhos que lhe pedem. Deus, nessa comparação de Pai, é aquele que nos disciplina quando erramos. E aí entra uma área que filho não gosta, né? É na hora da disciplina, na hora da correção, na hora do puxão de orelha, na hora de falar, está errado. Mas interessante, a Bíblia diz que como um pai, Deus faz isso conosco, gostemos ou não. Hebreus capítulo 12, versos 5, 6, 8 e 11, tirando essas partes assim, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a que recebe. Por isso que nós muitas vezes não concordamos com o cristianismo aí, que se relaciona com Deus como se fosse um pai terreno, mas aquele pai que permite tudo, que deixa tudo, e no final das contas, passa a mão na cabeça e está tudo muito bem. Não! A Bíblia diz que Deus, como um pai, Ele traz correção. E muitas vezes a correção dele é pesada, tão pesada que traz desânimo, um desmaiar. Mas é um desmaiar na nossa vontade carnal, errada, egoísta, falha. Deus traz uma correção e corrige na medida que nós precisamos. Por isso que usa esse termo do açoite aí, mas vamos colocar, a correção de Deus sempre é na medida que nós precisamos. Assim como tem filhos que não basta só falar, tem que ter uma ação mais enérgica. Deus também com seus filhos, se preciso for, Ele age com mais energia. Hebreus capítulo 12, versos 5, 6, 8 e 11. Releia na sua casa. E nessa comparação de Deus como Pai, a Bíblia, falando dos seus atributos, fala daquele Pai ou daquele que usa sempre de misericórdia. Até nesse momento de correção, Deus tem misericórdia. No momento do sim, Deus usa de misericórdia. E no momento do não, Ele usa de misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. Deus, Ele é conhecido como, nos seus atributos divinos, como aquele que é misericordioso sempre, em todo momento. E no seu relacionamento com os seus filhos, Ele é um Pai de misericórdia. E aí termina o versículo, e Deus de toda a consolação. Nessa noite, que nós lembramos dos nossos pais e oramos por eles nesse dia, né? Agradecendo a Deus por eles e pelos amigos que são pais. Nesse dia que recebemos, nós pais, tantos cumprimentos, né? E alguns até nos tocam o coração, mexem com as nossas emoções. Nós somos convidados a olhar para Deus e ver que Deus se compara com o Pai. A Bíblia compara Deus com o Pai nessa revelação divina, mostrando que Deus deseja que nos aproximemos dele, mas não de qualquer maneira. Que nos aproximemos dele sempre, como quem se aproxima de um pai amoroso. Um pai amoroso que deseja sim o melhor para nós em todas as áreas. Um pai amoroso que deseja sim ter um relacionamento mais próximo, mais contínuo conosco. Um Deus amoroso que deseja sim cuidar de nós, daqui para a vida eterna. E o interessante é que uma das coisas um dos versículos que eu meditei hoje, é aquele que diz que Jesus Cristo foi preparar um lugar na casa do Pai. Porque na casa do Pai tem muitas moradas.
nos dando a certeza de que nós, filhos, temos nosso lugar na casa do Pai. E todos aqueles que são filhos se encontram na casa do Pai. Se reencontrarão na casa do Pai. Porque esse lugar está preparado. Nesse dia especial dos pais, agradeçamos para os nossos pais. Aqueles que ainda caminham conosco, aqueles que partiram. Os pais da igreja, pais que são nossos amigos, nós agradecemos pelas vidas, pelos ensinos e aqueles pais que marcaram os corações dos seus filhos, com algo que ninguém pode tirar, e os filhos sempre levarão. Louvado seja Deus, porque esses pais glorificaram e glorificam a Deus na vida dos seus filhos. E nesse dia dos pais, nós nos desafiamos e desafiamos a todos a estar em uma maior comunhão com o Pai Celestial, amoroso e bendito. E que essa comunhão seja através do Filho Jesus Cristo, porque é através do Filho Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça ver dessa maneira especial como a Bíblia nos convida a fazer, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique em pé. Vamos encerrar nosso culto então. Pai Celestial, nesse culto te adoramos, nesse culto oramos ao Senhor, abrindo nosso coração, reconhecidos que somos tão pequenos e falhos, mas reconhecido que o teu amor e a tua salvação e o teu perdão são tão grandes e maravilhosos. Nesse culto cantamos louvores que nos fazem olhar para ti, ó Deus, de uma maneira especial, porque é de uma maneira que nós necessitamos ver-te. Um Deus a quem somos agradecidos porque tem agido em nossas vidas. Um Deus que cuida de nós, mas com um amor tão imenso, tão profundo. E esse amor visivelmente é notado na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Claramente está revelado. E nós, pais, nos desafiamos, ó Deus, a seguir esse modelo paternal supremo que é o Senhor. Ah, Deus, obrigado pelos pais, ó Deus. Obrigado, Deus, pelos pais que estão aqui. Obrigado pelos pais que estão aqui representados. Obrigado, ó Pai, por aqueles pais que já partiram e marcaram o coração dos seus filhos, ó Deus, com o ensino da Tua Palavra, ó Deus, com uma vida honesta, ó Deus, com uma vida, ó Deus, que marcou tanto que se esses filhos olharem para os seus pais, eles veem um pouquinho da Tua paternidade cuidando deles. Obrigado, ó Deus. Obrigado por aqueles pais que, vivos, ainda são instrumentos da Tua graça, do Teu amor, para conduzir os seus filhos. Mas principalmente obrigado, porque o Senhor, no Teu plano de salvação, nos chama a um relacionamento contigo de pai e filhos. Senhor, abençoe a cada pai e nos ajude, Senhor Deus, a sermos pais dignos desse nome. E, sendo assim, que nossos filhos possam serem conduzidos a Te olhar como um Pai maravilhoso, maior e melhor que nós, mas que nós nunca venhamos, com nossas palavras, com nossas atitudes ou qualquer outra coisa, a enfraquecer a visão de um Pai no coração de nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos entendam muito bem, a partir de nós, como é a paternidade perfeita do Senhor. Ajuda-nos a testemunharmos e a sermos assim. Bem, Senhor, encerrando esse culto, muito obrigado por Tua presença, obrigado pelas vidas que estão aqui e continua nos abençoando, ó Pai. Continua cuidando de nós, ó Senhor Deus. E nossa oração, nosso pedido final é esse, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.